Falando em agronegócio, o comando da Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados vai passar por uma mudança. E quem vai trazer as informações para a gente com a apuração é o Bruno Pinheiro, que vai conversar um pouquinho conosco, inclusive. Primeiro ele conta essa, a gente analisa e depois tem mais. Fala aí, seu Bruno, bem-vindo. Oi, Evandro, vamos lá. Bom, encerrou o retorno aqui, não sei se já é hora de responder. Ótima tarde a você aqui nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vai ter uma alteração, a gente inclusive tem uma tela para a gente explicar justamente como vai funcionar essa alteração e por qual motivo. O deputado Vicentinho Júnior está na presidência da Comissão de Agricultura e Abastecimento na Câmara dos Deputados, mas ele vai assumir um cargo de secretário lá no seu estado de origem. Aí ele deve então se ausentar da Câmara dos Deputados. E aí o que vai acontecer? Quem deve assumir então na semana que vem o comando da comissão será o deputado Evair de Mello, da mesma legenda do deputado Arthur Lira, do PP, inclusive. Do deputado Evair de Mello atuou na comissão, na CPI, que investigou os atos, inclusive, do MST, todo aquele movimento, e é um apoiador do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Com esse número, então, Evandro, aumentam o número de comissões que estão sob o comando da oposição, de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e então serão 4 comissões. Para a gente entender, a Comissão de Educação, com o deputado Nicolas Ferreira, tem a CCJ, com a Carol de Tone, tem também a Comissão de Segurança, com Alberto Fraga, e a 4ª comissão, que ficará então nas mãos do deputado Evair de Mello. Isso já tem gerado um incômodo entre os aliados do governo, a ala governista, e também nomes do Ministério da Agricultura, porque justamente quando tem esse enfrentamento, de invasões diárias, assistimos agora nossos analistas comentarem sobre esse endurecimento de regras e de leis contra o movimento sem terra. Ontem também uma discussão para ter o CNPJ para os movimentos sociais. Existe esse receio então do novo e futuro presidente da comissão, Evair de Mello, subir o tom ainda mais contra o movimento sem terra. Então isso vai acontecer de forma natural, mas a escolha que deve ficar então é Evair de Mello na Comissão de Agricultura. Só vou restabelecer o contato e já respondo a outra pergunta aí, Evandro. Opa! Tranquilo, Bruno, porque isso vai ser discutido daqui a pouco. A gente organiza a casa aqui direitinho, já volto a falar com você. Aliás, ela já está organizada aqui, sempre organizada conosco. Quero saber de vocês de que maneira que essa mudança pode trazer ainda mais, vamos colocar de um jeitinho mais tranquilo, mais desafio para o governo federal, que está tentando se aproximar ali do agronegócio e que vai ter na bancada agora no Congresso, onde a situação já não está das melhores, um nome que é mais radical do que o que estava anteriormente. Dávila. Não é problema, gente. A única coisa que tem embate aí é a questão de invasão de terra. O resto, deixa o agro trabalhar, vai continuar com as linhas de crédito, dá tudo certo. Assim, a gente tem uma questão com invasão de propriedade privada. É esse o ponto. E, evidentemente, a escolha do deputado Evair de Mello vai, sim, endurecer a questão em termos de invasão de terra. Mas me fala uma coisa, onde é que há discordância entre o agronegócio e o governo, a não ser essa questão de invasão de terra? O resto está tudo em ordem. Tá? O governo não está querendo sobretaxar a exportação de soja, o governo não quer criar problema para exportação de carne, não tem nada disso. Então, assim, onde pega é o respeito à propriedade privada. E isso não pode ser visto que a escolha de um deputado que defende essas coisas, carimbar ali como extremista, não sei o que, é uma bobagem total, que não tem nada a ver. É só respeitar a propriedade privada, deixar o campo em paz, que as coisas no agronegócio vão continuar funcionando como estão funcionando há tanto tempo. Concorda, Segré? Eu concordo e estava pensando assim, fazendo uma conta, por que o MST, que tem uma participação tão sempre lateral, em lugar de ir direto com uma organização que tem um CNPJ, que faça as coisas do jeito correto, que defenda os seus princípios, os seus valores e as famílias que precisam de terra, mas de uma forma legal e não invadindo, porque essa invasão coloca que a grande maioria da sociedade seja contra. Você fala do MST e já dá uma coisa, um arrepio na espinha, porque sabe que tem coisa errada no meio. Eu vi, de novo, faço a questão porque foi uma experiência muito enriquecedora.
a reunião do Foro de São Paulo. O MST é protagonista absoluto do Foro de São Paulo. Então, por que não seria uma maneira de repente, inclusive, entrar numa forma ativa na política? São 450 mil famílias. Multiplica por 3 ou 4 pessoas, você está tendo aí um número expressivo de votos que perceberiam que gente possa defender as reformas que eles querem de dentro do Congresso e não invadindo uma terra. É apenas uma reflexão, mas me parece que aí está outra questão. O governo é permissivo porque o governo tem participação ideológica, apoia, e o MST apoia o governo, então não dá para você ficar contra o governo e contra o agro, ou a favor do governo, ou a favor do MST e a favor do agro. Ele tem que tomar uma posição, mesmo que seja, gente, tudo dentro da lei, nada fora da lei. Vamos. E aí, normalizar essa situação. Piperno, está faltando esse posicionamento? Não, eu acho que o governo tem trabalhado bem com o agro. O governo tem trabalhado, por exemplo, para oferecer mais dinheiro para crédito, para abrir mercados, né? Enfim, o presidente já fez várias viagens com muitos representantes do agro. Eu acho que nesse programa de reforma agrária anunciado, e aí tem uma mudança muito sutil, inclusive, o governo deixa muito claro que é um programa de Estado, não um programa do MST. Eu acho que isso é um dado fundamental. Eu já disse aqui algumas vezes, por exemplo, eu vou todo dia praticamente olhar o site do INCRA, né, para ver o que tem de novidade e tal. Você está querendo uma terra, Piperno? Eu não. Você sabe que quer virar um produtor rural? Até Araçatuba. Posso? Meu pai pode orientá-lo, ele é bom disso, viu? Eu tenho muitos parentes que são, enfim... Bom de cultivo, tá, gente? Não de ficar... Ainda bem. Não, e você sabe uma coisa? Não de grilar terra. Uma grilagem. O Circílio vai desmaiar lá em casa. Pá! Vou te confidenciar uma coisa, Alan. Na minha família, tem os dois lados. O meu pai nasceu dentro de uma fazenda, praticamente. O meu avô chegou a ter uma pequena fazenda em Araçatuba, mas meu pai nasceu em Olímpia. Depois meu avô foi para Araçatuba e tal, e teve lá, enfim, um pedaço de terra que mais tarde ele vendeu. A minha mãe, quando era criança, 5, 6, 7 anos, chegou a ser praticamente boia fria, porque os pais dela trabalhavam na terra, mas como empregados eram muito pobres. Então eu já vi um pouco dos dois lá. Quando você foi sair, no dia em que eu saí de casa, minha mãe disse, filho, vem cá. Da mesma forma que eu tenho parentes, principalmente no Paraná e no Mato Grosso do Sul, que tem terras e tal. Então eu não sei como é aí. E ninguém é bandido, explorador, usurpador, por conta disso. São empresários honestos que trabalham muito. Então é óbvio que o governo reconhece isso, o governo não vai te retirar terra de ninguém. E eu olho, por exemplo, o site do INCRA, exatamente para saber o que está acontecendo. Então, hoje, por exemplo, notícia de hoje, assentados de Candiota, no Rio Grande do Sul, recebem visitas de supervisão ocupacional. Então, foi lá uma equipe de técnicos dar essa assessoria. Por exemplo, assentados de Araguapaz, em Goiás, receberão seus títulos definitivos. Então, há ações quase que diárias por aí, só que não são ações visando apenas contemplar o MST. Há milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas querendo terra. Então, muitas dessas pessoas estão sendo contempladas. Fala, Gani. Me permite uma coisa? Claro. Será que o Piperno não é o menino da porteira? Pode ser. Longe disso. Fala, Gani. Olha só. Eu acho que o governo, ele quer manter a relação com o MST, até porque é uma base eleitoral, faz barulho. Agora, por outro lado, ele não quer o ônus do MST. O MST tem se tornado muito caro à imagem do governo. E a oposição acaba fazendo um trabalho muito bem feito de expor o MST. Veja, a CPI do MST, o Piperno bastante crítico com essa CPI, mas ela produziu, sim, resultados ao expor o MST. Talvez foi uma derrota do político, mas assim, utilizaram a CPI para mostrar ainda mais. E quem foi exposto do MST naquela CPI circense que já nos conhecia? Então, mas eu acho que deu uma ênfase maior à invasão de propriedade, às condições ali que vivem as famílias. Não conseguiu responder a principal questão, isso é verdade. Da onde vem a grana? Achando que fosse ter eu penso que o holofote foi promovido pelo próprio MST com as invasões do Abril Vermelho, nesse governo, mais do que a própria CPI. CPI, Abril Vermelho. O próprio MST protagonizou o holofote sobre si. Agora,
o MST tem se tornado bastante caro para o governo. E o governo, ele está numa encruzilhada. O que ele faz, né? Será que ele rompe completamente aqui com o MST e acena de vez para o agronegócio? Eu acho que seria um bom caminho. Ou ele vai para o lado do MST e rompe com o agronegócio. Aí seria um péssimo caminho, né? Você vai perder o agronegócio, 27% do PIB está na mão do agronegócio. Agora, o meio do caminho é muito caro para o governo. Porque ele acaba apanhando de todos os lados. Porque o agro quer um posicionamento também em relação à defesa da propriedade privada. Não, nisso você tem razão. E eu quero trazer também que, além dessa mudança na presidência da comissão, a oposição está trabalhando para organizar o possível candidato à sucessão de Arthur Lira. Vamos conversar mais uma vez com o Bruno Pinheiro, que agora deve estar conectado conosco e vai trazer as informações. Fala, Bruno. Evandro, vamos lá. Existem várias conversas que surgem numa roda de amigos, que surgem no jantar, no almoço, mas essa é um sonho que surgiu no grupo de WhatsApp da oposição. Com quem eu conversei nas últimas horas, essa conversa surgiu no grupo da oposição, que diante dessa, uma confusão de um lado, do outro, lança Arthur Lira, não lança, o nome que Lira vai indicar para ser presidente da Câmara dos Deputados, como isso vai ficar, a oposição entendeu que é necessário lançar um nome, uma candidatura aqui na Câmara dos Deputados. Junto nessa conversa do WhatsApp, surgiram nomes então. Nomes, um que eu citei agora, que é o deputado Evair de Mello, que vai assumir então na semana que vem essa presidência da Comissão de Agricultura. Esse tem a simpatia, Evandro, dos nomes que são mais radicais dentro da ala de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fazem um discurso muito mais duro, muito mais incisivo contra o governo federal. E de um outro lado, também na ala da oposição, mas um pouco mais sensato, não tão radical, apoiando o nome de Pedro Lupion, que é o atual presidente da Frente do Agronegócio, da FPA. Então, são os nomes, a gente tem essa tela, inclusive, para a gente contar um pouco mais, que vem ganhando esse apoio. Não tem uma decisão. Conversei com o deputado Pedro Lupion para tentar entender. Ele me disse que não tem interesse em disputar uma eleição da mesa diretora, mas que para ser um candidato é necessário que esse apoio venha de fora e não ele se lance para ser um candidato. E aí eu fui conversar com outros nomes ali do agronegócio para tentar entender o que acontece, Evandro. Tem um número muito grande de parlamentares que são aliados da frente parlamentar do agronegócio, que frequentam reuniões, que se juntam a essa frente. Mas acontece, são legendas diferentes e em cada legenda existe um líder que orienta diferente, que orienta essa votação diferente. Então, não significa que o presidente da FPA, se colocando como candidato, vai ter a maioria de votos aqui numa eleição, porque tem outros líderes que vão orientar outros votos, um voto em outro parlamentar. Já o deputado Evair de Mello, não é o presidente da FPA, que deve assumir o agronegócio, ele tem sim a simpatia de nomes mais radicais. Então, a oposição chegou ao entendimento que vai lançar assim um candidato, mas ainda não tem um nome certo, se vai ser o Pedro Lupion ou o Evair de Mello. Agora, para fechar, o que eu ouvi, que os nomes que Arthur Lira indicou lá no início, que vem já colocando, é Eumar Nascimento, é outro nome, acabou o quê? No meio do caminho vai se perdendo, gerando muito desgaste e fica difícil de viabilizar uma candidatura neste momento. Então, a oposição entendeu que não vai esperar Lira resolver e que vai sim colocar o nome à disposição. Isso deve acontecer nos próximos dias. A gente vai aguardar. Eu estou de olho aqui, Evandro, porque Arthur Lira estava numa reunião e vem para a Câmara daqui a pouco. Então, jornalistas, tem muita gente esperando para conversar com o Lira justamente sobre essas negociações e entre elas também uma sessão do Congresso Nacional. Então, Lira, ainda que esteja no final de mandato, os olhares estão voltados para o presidente da Câmara dos Deputados. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro, que trouxe a apuração para a gente aqui. Dá tempo da gente fazer um minutinho, eu vou ouvir um de vocês e depois a gente volta do break trazendo mais informação sobre isso. Oposição querendo encampar um nome forte. Tem chance grande, hein, Gustavo Segra, no teu ponto de vista? Eu não sei se tem chance, mas me parece muito válido. Primeiro, a maior bancada dentro do Congresso tem que ter um candidato. E colocar um candidato da oposição obriga a negociar outros candidatos. Quando você não está, sempre lembrando que o nosso professor Dávila nos conta de política, o lugar é ocupado por outro. Então, se a oposição não coloca um candidato, mesmo que seja para começar a disputar a possibilidade de negociar,
não vai rolar, então tem que ter. Vamos fazer mais um giro aqui para a gente arrematar a informação que foi trazida pelo Bruno Pinheiro de que a oposição, pessoal, está tentando trazer um nome para encampar a sucessão ali de Arthur Lira. Há o movimento dos partidos do Centrão e tem a oposição que quer crescer cada vez mais com a sua zona de influência ali na Câmara. Como é que você vê esse caminho, hein, Alan Gani? Absolutamente natural. Veja que a oposição tem tentado também crescer no Senado, tem praticamente 20% das vagas da Câmara dos Deputados. PL ocupa, né, a maior posição, com 96 deputados, e é uma força, sem sombra de dúvida. Já tem a CCJ, que é a comissão mais importante dentro da Câmara dos Deputados, e vamos lembrar que quem que está por trás do PL? Valdemar Costa Neto, que sabe tudo desse jogo de Centrão também. Tem muita experiência de Congresso. Se do outro lado tem Arthur Lira, do outro lado também tem Valdemar Costa Neto. Ou seja, o jogo para o Arthur Lira não está completamente ganho. Fala, Piperno. Não, o jogo para o Arthur Lira vai ficando cada vez mais complicado, porque hoje, 24 de abril, ele é o grande eleitor, mas não há nenhuma garantia de que daqui 9 meses ele o será, né? É claro que o poder de um presidente em final de mandato ele vai ficando menor. Outras forças vão se empoderando, vão surgindo. A gente está falando de muitos políticos experientes e que certamente se lembram de erros cometidos no passado. Por exemplo, uma vez o PT teve 2 candidatos a presidente da Câmara e perdeu, né? Acho que foi quando o Severino Cavalcante ganhou, né? Era o Greenhalgh e o Virgínio Guimarães, né? Enfim, perdeu. Então, esse tipo, não tem mais espaço para esse tipo de barbeiragem. Então, é normal que um partido que tenha quase 100 deputados queira também, sonhe também com isso. Agora, isso não significa que essa bancada de quase 100 nomes seja um monolito. Vai ter gente mais fiel ao Lira, outros que vão se alinhar com candidatos de outras vertentes. Então, muita água vai passar debaixo da ponte ainda. E aí, Dávila? Bom, nós temos de olhar que um Congresso fragmentado faz com que o presidente da Câmara só vai ser aquele que consegue unir as forças antagônicas. Então, a oposição precisa saber o que ela quer numa eleição dessa. Eu quero marcar posição. Aí você lança um Evair de Mello, marca posição, mas vai perder. Agora, eu quero ter um candidato competitivo para poder vencer a presidência da Câmara. Aí você lança o Pedro Lupion. Por quê? Porque é um candidato capaz de angariar o apoio dos demais partidos, inclusive do presidente Arthur Lira. Porque é justamente um cara moderado, conversa com todo mundo, tem baixa resistência nos outros partidos que compõem a oposição e o Centrão. Então, aí sim é uma candidatura competitiva. Então, a oposição precisa saber, antes de entrar num jogo, o que eu quero. Eu quero marcar a posição. Então, vou lançar um nome agressivo que vai lá bater, defender e tal, mas vai perder. Mas tudo bem, é marcar a posição. Ou não, eu quero entrar nessa disputa para vencer. Aí, se quer entrar para vencer, precisa ter um candidato capaz de costurar o apoio com outras forças no Congresso Nacional. E certamente Pedro Lupion é um forte concorrente nesse sentido.